Hoje é a nossa penúltima aula, certo? A última aula será amanhã, que é aula presencial. Deixa eu ver, a quinta, né? E depois vai ser a avaliação. E amanhã eu vou passar o trabalho, certo? Eu vou passar um trabalho, novamente. Outra coisa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação da enfermagem na questão da saúde mental, certo? A gente hoje vai falar sobre como o enfermeiro ele atua nessa área. A gente sabemos que a enfermagem ela não surgiu pouco tempo, já faz um tempo. Antes mesmo da reforma psiquiátrica, a enfermagem já existia. Só que houve bastante mudança no decorrer desses anos, bastante mudança. Não é como hoje a enfermagem de hoje. Houve bastante mudança. Mediante a construção de uma rede de atenção à saúde mental substantiva, a atribuição do enfermeiro passa a tomar novos rumos diferentes das práticas de hospitais psiquiátricos tradicionais. Na reforma, dentro dos hospitais psiquiátricos, os enfermeiros, eles trabalhavam na questão de dar medicação aos pacientes, de auxiliar na questão do eletrochoque quando o médico ia dar, ele auxiliava. Atualmente, o enfermeiro atua de diversas formas no serviço de saúde mental. Gente, é muito difícil você chegar, não tem como você chegar em algum serviço de saúde e não ter um enfermeiro. O enfermeiro, ele é fundamental no serviço de saúde. Diversidade de atividades que o enfermeiro pode atuar implicam usar criatividade, comunicação e relações terapêuticas, empatia, vínculo, adaptação e capacidade de gestão, qualidade de vida, dignidade e a sua família. Olha, é impossível, impossível mesmo existir um serviço de saúde e não ter um enfermeiro, como eu falei agora há pouco. E o enfermeiro, ele tem vários leques para ser trabalhado. Ah, eu só posso ser enfermeiro e ir trabalhar no BS? Não. Eu só posso ser enfermeiro e ir para a UPA? Não. Existe hoje, como acredito que você sabe, muitos enfermeiros estão abrindo seus próprios consultórios, entendeu? E estão ganhando bastante dinheiro, muitos enfermeiros estão dando cursos, entendeu? Coisa que antigamente não existia. O enfermeiro era só visto na questão dos hospitais, instalado nos hospitais, somente no cuidado com os pacientes. Ah, já ia perguntar aqui, entrando. A reforma psiquiátrica, como eu tinha falado a vocês, no novo Estatuto Social para os loucos, os cidadãos substituição de modelos manicomial. Rede de serviço territorial, dá atenção aqui, vai falar sobre o que eu tinha acabado de falar sobre a vocês. E vai falar um pouquinho mais sobre aonde o enfermeiro ele pode atuar, entendeu? Pode atuar no UBS, CAPS 1, 2, 3, UAD, CAPS e urgência de psiquiatria, leitos psiquiátricos, serviço residencial terapêutico, centro de convivência, tudo isso, o enfermeiro e muito mais, ele pode atuar. Já ele vai falar agora sobre o surgimento da psiquiatria no Brasil, né? O preparo do enfermeiro com características específicas e diferenciadas. Hospício Pedro II, 1852. Cursos de enfermagem no século XVIII, certo? Cuidado de doentes mentais, manicômio, tudo isso o enfermeiro, ele fazia, certo? Com o surgimento da enfermagem. Antigamente, a enfermagem não era a enfermagem de hoje na questão de estudos, certo? Não era. O enfermeiro que
que passasse, que entendesse do serviço que estava fazendo, era tido como um enfermeiro, entendeu? Vigilância de manutenção de vidas e observação do comportamento dos pacientes. Trabalho centrado em cuidados, direito e execução dos maus tratos prescritos. Antigamente, a função do enfermeiro era diversa, ele não tinha uma função específica, entendeu? Como se tem hoje. Até hoje você vê uns desvios de questão da função do enfermeiro. O enfermeiro, ele é cuidador, o enfermeiro, ele é médico, o enfermeiro, ele é psicólogo, o enfermeiro, ele é um pouco de tudo, entendeu? Eu sempre digo que a profissão do enfermeiro é uma profissão de grande, que as pessoas colocam grande responsabilidade. Nós, psicólogos, só temos uma função, entendeu? O enfermeiro tem diversas, entendeu? O médico, ele tem a função de atender o paciente dentro dos seus limites. Já o enfermeiro não, a responsabilidade que se coloca é muito grande, principalmente dentro de hospitais. Hospitais de UBS são umas responsabilidades bastante grandes. Quando eu visitei o São Camilo, tinha uma enfermeira conversando com a gente, e ela falou isso. Ela disse, eu não sou só enfermeira, eu cuido em questão de dar banho, em questão da medicação. Ela disse, em questão de alimentação, ela disse, eu sou tudo aqui, eu não sou só enfermeira. A gente sabemos que isso faz parte do papel do enfermeiro na saúde mental. Faz. A questão do cuidado, a questão de orientar sobre a alimentação, sobre a higiene, entendeu? Porque é necessário, porque quem tem problemas mentais, muitas vezes a maioria não liga consigo próprio, entendeu? Não tem esse cuidado consigo. O papel do enfermeiro atuando em saúde mental. Existem vários papéis, né, que o enfermeiro tem na saúde mental. Não só esses que estão aqui, mas eu destaquei alguns, certo? E que tem grande importância, que faz grande diferença na vida do paciente. A questão de criar e manter um ambiente terapêutico. Atuar como figura significativa para o doente e sua família. A questão de orientar ou tanto o paciente como os familiares, porque infelizmente, pronto, as profissionais que trabalham comigo, ela orienta a família, ela orienta o paciente, ela vê a questão da medicação, se está correta, ela vê também a questão se o paciente está tomando a medicação direito, se ela vê a questão, ao paciente se encontrou aqui no serviço sujo, ela chega com o paciente, ela conversa, ela chama o familiar se tiver também, conversa sobre a questão da higiene, sobre a questão da alimentação, sobre a conversa sobre a doença do paciente, porque muitos não aceitam. E um dos trabalhos do enfermeiro justamente é esse, é ajudar o paciente a aceitação do seu transtorno, que muitas vezes muitos pacientes não querem aceitar. Educar o paciente e a família sobre a saúde mental. Explicar o que é saúde mental. Entender, porque muitas vezes o paciente procura um serviço, mas o paciente não entende qual é o real sentido do serviço para si. Por que eu estou vindo para cá? O que é que isso está me trazendo benefício? Não sabe. Veio porque um familiar trouxe, entendeu? Mas nunca indagou. Então, justamente uma das coisas do enfermeiro é essa. Gerenciar o cuidado, como eu acabei de falar a vocês. Realizar a terapia no cotidiano, mediante as relações interpessoal. Uma coisa justamente é sobre isso. É ver se o paciente ele está fazendo as suas terapias, certo? Porque muitas vezes o paciente ele chega em surto. Ah, em surto como? Você vê um paciente que quando ele está tomando a medicação direito, quando ele está fazendo a terapia direito, o paciente não está gritando, o paciente está sabendo falar, o paciente não está agitado. Então, esse paciente está mostrando melhora.
Então, acontece do paciente estar agitado, entendeu? E está precisando de uma terapia, entendeu? E justamente o enfermeiro chega, conversa com ele, olha, você vai ser atendido pelo psicólogo, você vai ser atendido pelo médico, certo? Você está precisando, você está mostrando comportamento, você não está se mostrando bem, entendeu? Conversar, orientar e explicar aí por que você não está se mostrando bem. Você está tomando a medicação direito? Você está se alimentando bem? Está dormindo bem? Entendeu? Toda essa conversa o enfermeiro vai ter com o paciente. Participar e criar ações comunitárias para a saúde mental. E as comunidades, participar desse movimento, explicando justamente o que é a saúde mental para a população que precisa, que sofre com algum transtorno. Participação da elaboração de políticas de saúde mental. Gente, isso acontece muito no cotidiano com a enfermeira que trabalha comigo. Ela gosta muito de elaborar essas questões, muito participativa na vida dos seus pacientes, entendeu? E assim, é um excelente profissional, sempre está disposta, sempre está ali ajudando tanto aos pacientes como aos familiares, porque justamente esse é o papel do enfermeiro, é auxiliar. Alguém quer falar? Professora, eu queria só citar um exemplo. Então, volta. Aconteceu um fato numa UBS em que um agente de saúde estava. Faz anos que vem lutando contra uma depressão, eu achei um absurdo. E faz acompanhamento psiquiátrico, psicológico. E depois da perda do pai, teve uma recaída e voltou, continuou fazendo um acompanhamento e aumentou as dosagens da medicação e o médico deu um atestado de 15 dias para a fase de nova adaptação, né, que as medicações sempre elas são muito fortes, a senhora sabe. Sim. E simplesmente na UBS tem a questão da gerência, né? A gente chega, entrega o atestado na gerência e tem a enfermeira da UBS. Sim. E a enfermeira da UBS, ela fez um comentário infeliz que eu achei, assim, por isso que eu falo, de status tem muitos. E quando eu falo que se você está nesse curso e não ajuda o seu próprio colega de sala, então você está no curso errado. Eu sempre bato isso aqui e o pessoal da sala sabe. Porque você se forma como enfermeiro para ajudar o próximo, para você fazer o bem da sua profissão sem olhar quem, independente de quem seja. E o comentário que ela fez foi o seguinte: isso não é doença, isso é preguiça. E não deixou nem a gerente conversar a respeito, porque no caso a gerente já acompanha o caso há muitos anos do agente de saúde. Então, assim, tem casos que os enfermeiros, ao invés de ajudar, eles só atrapalham. Infelizmente, é nítido. Tem deles que nem a palavra como profissional mesmo não sabe, acho que não sabem nem o significado, não é que não saiba, é que eles não põem ao pé da letra o significado da ética para exercer a profissão. E infelizmente isso é muito triste, uma situação dessa. Nos tempos de hoje, nos dias de hoje, é muito triste. É justamente a questão da empatia. Em toda profissão, seja no qual for a sua profissão, você precisa ter empatia com o outro, respeito. O que não dói em mim, dói no outro. Eu não posso desprezar do outro. E como profissional, justamente, eu jamais posso fazer isso. Eu tenho que atender a dor do outro. E entender que aquilo não está doendo em mim, mas está doendo no outro e o outro está sentindo a dor e precisa ser resolvido naquele momento. Entendeu? Nós não estamos ali no serviço para dizer que a dor de fulano, que fulano não está sentindo dor, que aquilo é besteira, que não existe isso, não. Se está causando adoecimento, se está trazendo incômodo, se não está bem, então tem que ser cuidado. Se vai até o serviço procurar, a procura do serviço é porque está precisando, entendeu?
Ninguém está vindo ali para receber críticas, está ali para receber simplesmente o atendimento que é direito seu, certo? Tem bastante casos diferentes. Tem questão de esquizofrenia, tem questão de pessoas viciadas em álcool e drogas, tem questão de pessoas. Não, nem todos são agressivos, nada. É porque quando você está no São Camilo, eles são totalmente medicados, entendeu? Eles são, os pacientes são medicados, nem um paciente em surto, ele vai para o São Camilo, não. Paciente em surto vai-se para o hospital. Para lá, depois de conter, é que eles vão para o São Camilo. Por que o São Camilo? Porque lá vai estar o olhar dos profissionais 24 horas, certo? Vai estar tomando a medicação direita, que é os profissionais que estão dando. Quando esse paciente estiver bem, entre aspas, esse paciente é liberado para voltar à sua casa, certo? Quando eu fiz a visita ao São Camilo, eu vi um caso que eu não sou de acordo, certo? Me deixou bastante um pouco assim, me deixou um pouco revoltada. Quando eu fiz essa visita, tinha um rapaz que estava lá que tinha matado 18 pessoas. E isso não é caso de São Camilo. Isso é caso dele estar preso. Ele está no presídio. E a mulher, tanto que a enfermeira que foi nos apresentar, ela foi disse, como vocês já sabem, não é caso de São Camilo, é caso de presídio, mas infelizmente está aqui. Por ordem judiciária veio para cá. E, felizmente, tem que aceitar. Como ela mesma disse, é questão de botar os outros pacientes em risco, mas, infelizmente, tem que aceitar. E outra coisa, quando eu fui ao São Camilo, eu vi um paciente em surto. O paciente estava lá dentro de um... Foi muito triste a questão. Ele estava dentro de um quarto, né, pequeno, e ele estava despido, certo? E gritando bastante. Outro estava amarrado, porque estava em crise. E o que é que aconteceu? Acontece que esses pacientes já tiraram logo do ambiente dele, que ele estava em crise, amarraram e mandaram para o São Camilo. Nem conter o paciente. Mandaram logo para o São Camilo. Aí, infelizmente, depois que chega no São Camilo, os profissionais vão ter que conter eles com a medicação. E, infelizmente, eles vão ter que ficar amarrados, porque se eles ficarem soltos, tanto é risco para os profissionais, como para os outros pacientes. Então, eles têm que se conter, tem que se manter amarrados. Pode falar. Eu presenciei aqui no hospital quando a minha mãe estava fazendo as transfusões, que a gente fez um acompanhamento depois da ponte safena, ela ficou com anemia de repetição e a gente estava investigando. E nisso ela estava fazendo as transfusões, todo mês ela estava fazendo transfusão e reposição de ferro. Aí eu presenciei um paciente que chegou em surto e depende muito do profissional nesses casos, porque ele chegou, foi a polícia que ele foi, chamaram a polícia teve que agir, né? Bateram nele, ele chegou sangrando lá, bateram nele e amarraram. Quando o SAMU chegou, ele chegou todo amarrado com cordas, do jeito que foi contido lá onde pegaram ele. Ele chegou lá no ambiente e ele chegou muito alterado, muito, muito mesmo. O médico avaliou, ele tinha batido também, machucado uma filha dele. E em seguida, depois que a menina contou, o histórico tudo, no caso ele é paciente e misturou os psicotrópicos com álcool, né? E depois desse surto, dessa reação, quando ele foi contido, que ele foi medicado, o médico mandou tirar a contenção dele. E
pediu para um técnico ficar lá observando uns 10 minutos e que se ele voltasse a se agitar, acontecia ele na maca, mas com aquela contenção que a gente sabe, né? Com a contenção das ataduras e não com as cordas como ele veio. Ele veio, professor, amarrado como se fosse um bode, amarrado pelos pés e pelas mãos para trás. Mas, infelizmente, acontece bastante isso. Por quê? Os policiais, a maioria não entende, outros não entendem e se estressa porque a questão da saúde mental, lidar com o sujeito que tem algum transtorno não é fácil. E se você não tiver o conhecimento, vai agir pelo meio da ignorância, certo? Então, isso acontece, isso é bastante comum, infelizmente, é triste dizer isso, mas isso é bastante comum hoje para conter as pessoas amarradas. E não é bem assim. Ninguém está lidando com um animal. Quando o paciente chega em surto no hospital, se contém os braços dele na cama, certo? E injeta a medicação. A medicação tem que ser injetável porque age mais rápido no paciente e fica em observação. E quando acontece uma questão de você ver que uma pessoa está surtada perto da sua casa ou dentro da sua casa, o correto é ligar para a SAMU, porque a SAMU já está preparada justamente para isso, entendeu? E quando chega liga para a polícia, o povo vai entender o quê? É agressão, está agredindo, ele é um agressor, tal, e vai logo agir pela parte da ignorância. Depende muito do transtorno, sabe? Essa questão de apresentar sempre a violência depende muito. Eles ficam com descontrole, certo? De si mesmo. Então, muitos casos, muitas pessoas que têm transtorno, aí acontece de ser violento. Tem casos sim, que as pessoas já agem de forma diferente. Cada sujeito age de uma forma diferente, certo? Nem todos vão agir com a questão da violência. Outra coisa que, infelizmente, hoje infelizmente, é triste dizer isso, mas as pessoas se apoiam em algum transtorno, certo? Tem pessoas que se apoiam em transtorno e ficam sendo agressor. Querem tirar proveito da situação, né, professora, de acordo com o seu transtorno. Justo. Tem pessoas que simplesmente se aproveitam. Infelizmente. É triste dizer isso, mas existe bastante. Foi a primeira coisa que eu falei ao meu filho, em sã consciência, depois que ele teve um surto, eu fui explicar para ele a importância dele fazer o acompanhamento correto e de não fazer uso de bebida alcoólica quando estava tomando as medicações, porque ele, como já está no caso hoje, né, vai fazer 21 anos agora em outubro, eu falei para ele, independente de você ter transtorno ou não, a pessoa da rua, ela não sabe que você é um paciente com um problema mental. A pessoa não sabe do seu diagnóstico. Então, assim, você estando na crise, tudo bem, eu não vou bater de frente, eu não vou lhe expor, eu não vou fazer com que você piore na sua crise, mas a partir do momento que você estiver em sua sã consciência, eu vou sim chegar para você, eu vou puxar sua orelha, eu não vou passar a mão na sua cabeça, então você desde já tem que saber que você é responsável pelos seus atos, que se você fizer alguma coisa, agredir alguém por falta de pura irresponsabilidade, porque é questão de irresponsabilidade, você já ter consciência que tem um problema e não querer tratar, né? Então, é da sua responsabilidade, é da sua alçada, não é mais da minha, porque você não é de menor, você já é uma pessoa que responde pelos seus atos. Então, assim, nessas horas eu não vou poder tomar a frente e dizer assim, não, mesmo que você tenha transtorno mental, até que eu comprove que você tenha para tirar você de lá, depois que você cometer alguma coisa, você vai apanhar na rua, você vai apanhar quando você entra lá dentro, porque isso acontece, é a realidade, a gente sabe. E outra, toda ação
tem sua consequência. Então, você tem que saber se você sabe que na sua crise você não se controla, então você tem que fazer por onde você se controlar. Mas graças a Deus, na base da conversa, do entendimento, de mostrar os exemplos, ele está fazendo o tratamento correto, professora. Está tomando a medicação, está se sentindo bem, né? Graças a Deus. Eu acho que é muito importante o entendimento de quem cuida, de quem acompanha, saber lidar com a crise, estudar sobre o problema. Se não puder estudar, procurar alguém, um profissional que possa lhe orientar como você deve agir na crise, como deve agir pós-crise, como deve conversar a respeito de medicação, como deve tirar esse tabu de que psiquiatra é médico de doido, de que psicólogo é médico de doido, porque na sociedade eles são tratados assim, e o preconceito ele prejudica demais. Então, assim, essas pessoas, quando estão nessa fase complicada, eles geralmente se apegam a pessoas hipócritas que dizem o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir de verdade. Então, assim, a gente tem que ser pé no chão, a gente tem que mostrar a realidade para eles, independente deles terem transtorno ou não. Meus 2 filhos têm problema de saúde e desde que eu comecei a educar eles, que eu mostro que independente de limitações e de problemas, tem que ser responsável pelos atos e das consequências do que eles fazem. E outra coisa, ninguém se limita a só um transtorno, certo? Ninguém é limitado a eu sou autista, eu sou esquizofrênico, não. Antes disso, você é o Gabriel, você é a Gabriela, você é a Ana, você tem uma identificação. Exatamente, Entendeu? você tem sua própria personalidade Você, independente do seu problema. você não pode só se apegar, porque existe outra coisa muito comum de uma pessoa chegar e fazer as coisas e dizer, mas eu tenho problemas mentais. E tem que entender isso, justamente, que você não é o seu problema mental, entendeu? A questão do problema mental, professor, tem cura? Não tem cura o problema mental. Tem controle, você deve equilibrar. Se você fazer as terapias, fazer um acompanhamento, você vai ter o controle e o equilíbrio. No meu caso, professora, eu sou deficiente visual, sou documentada, eu não me limito a isso. Isso não me limita. Eu sei que eu tenho muitas dificuldades. Só eu sei as dificuldades que eu enfrento para acompanhar as matérias e tudo, mas eu não me deixo me limitar a isso, porque antes disso eu sou veridiana, eu não sou a deficiente visual. É da forma como a senhora está falando. Então, assim, eu vejo tantas pessoas com coisas tão pequenas e colocando como empecilho, como desculpa para não correr atrás dos seus objetivos, dos seus ideais, né? E a gente tem que ver que, independente das nossas limitações, dos nossos problemas, nós temos que ter a nossa própria personalidade, a nossa própria responsabilidade. Justo, entendeu? Porque muitas pessoas não entendem isso e acham que o mundo acabou dali. A gente sabemos que quando você descobre um transtorno mental, você vai viver um luto, mas não vai viver um luto para sempre. Você vai chegar o momento da aceitação, você vai aceitar aquilo, entendeu? Vai precisar de orientação, vai precisar de avaliação e vai precisar do acompanhamento, que isso é necessário. Justo. Quando o paciente ele toma as medicações, ele está em equilíbrio, ele vai estar em equilíbrio tomando as medicações na hora certa, entendeu? Se alimentando bem, dormindo bem, o paciente vai ficar bem, entendeu? Agora, tem muito questão, é muito grande. A maioria das pessoas que tem crises sempre é um pouco violento. E tem que ter esse cuidado, porque muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas se eu chegar, como aconteceu há poucos dias, uma pessoa chegou para mim e disse, mas se eu estiver no canto e um paciente surtar, o que é que eu faço? Eu vou correr, se ele vir para cima de mim, eu vou bater nele. Eu disse, não. Você vai sair do local, tentar sair daquele ambiente, certo? E manter seguro e ligar para a SAMU. O resto da SAMU que vai ser resolvido. Enquanto isso, você não vai poder fazer nada. Agredir que não pode. Assistência da enfermagem em uma... Vale, Vilene. Assistência da enfermagem humanizada em transtorno mental. A enfermagem trabalha com o sofrimento e com a dor do ser humano. É essencial na profissão a prestação de cuidados aos indivíduos,
bem como a sua família, como o intuito de garantir boas condições de saúde mental e física, possibilitar o enfrentamento das diversidades, dor e do sofrimento imposto por determinados momentos. Justo foi o que eu falei a vocês. O quanto o papel do enfermeiro, ele é essencial é, nessa questão do sofrimento, da dor do outro, porque quando o paciente ele está sofrendo, ele está em dor, justamente quem está ali observando, quem vai estar ali para orientar o enfermeiro. Olha, eu observei que você não está bem, como acontece com os pacientes. Quando o paciente está diferente, quando o paciente mostra é, tristeza, tem pacientes que já sabem tanto quando está diferente, que vai surtar, que conhece tanto já conhece o seu corpo, que tem pacientes que ligam, como eu falei a vocês, e fica falando com as enfermeiras, com o psicólogo, um bom tempo, para que um familiar seu chegue e fique observando. Isso é importante, por quê? Porque ele se conhece. O meu filho sabe, professora, quando ele vai entrar em crise, ele já pede para aumentar a dosagem da medicação, ele já evita de sair de casa, justamente com medo de acontecer alguma coisa e ele perder o controle. Ele já está sabendo esse momento. E eu disse para ele, isso é uma progressão no acompanhamento do seu problema. Isso é muito bom para você. Você saber lidar com o seu problema a ponto de você entender que você vai entrar numa crise, que você na crise não tem um equilíbrio e você evitar de sair de casa para não cometer algo errado na rua. Sim, com certeza. Isso é muito importante. Se você bem observar o quanto o acompanhamento, o quanto o cuidado, a responsabilidade consigo mesmo, de cuidar de si, de ir atrás dos profissionais, é importante, entendeu? Não é que, porque transtorno mental, é porque, infelizmente, ainda o preconceito ainda é muito grande, mas é como qualquer outra doença, como a diabetes, como pneumonia, e precisa ser cuidada, precisa ser tratada, entendeu? Para ter o controle, para ter o cuidado. E, como eu digo, não vai ter cura, mas vai ter o equilíbrio, vai ter o controle. No Brasil, a assistência de enfermagem aos portadores de transtorno mental vem se desenvolvendo ao longo dos anos, buscando atender às propostas provenientes da reforma psiquiátrica, que estabelece aos profissionais de saúde uma prática oposta da psiquiatria tradicional, marcada pelo tratamento punitivo, isolamento e contenções química e física do paciente. Uma coisa que eu acho bastante interessante, que antigamente a saúde mental era mais vista a questão do psicólogo. Só quem cuida é o psicólogo. E hoje, graças a Deus, com o avanço da saúde mental, todo mundo está tendo a oportunidade de estudar um pouco sobre saúde mental, onde era muito raro você chegar num curso técnico e ter uma aula sobre saúde mental, entendeu? Que hoje você vê a maioria das pessoas vão dizer que todas as famílias hoje brasileiras, se você for ver, analisar, encontra-se uma pessoa com doenças mentais. Então, isso não é uma coisa de outro mundo, isso não é uma coisa, uma realidade distante nossa. E, e agradecer por esse avanço que a saúde mental teve nessa questão de estar trazendo esse conhecimento para todo mundo, em todas as áreas. Hoje chegou uma menina para mim e fez assim, olha, o professor pediu para eu falar sobre a psicologia clínica na odontologia. O que é que isso tem a ver? Eu fui dizer, olha, a psicologia ela está entrelada a todas as áreas. No direito, psicologia jurídica, eu disse, na questão da saúde, vai ser relacionada à saúde. Eu disse, então você tem que entender que em todos os cursos de nível superior ou técnico vai estar entrelado à área da questão psicológica, entendeu? Porque as pessoas estão lidando com o sujeito, ele tem sua singularidade e precisa entendê-lo,
entendeu? Você chega num consultório e você vai atender um autista. Atender autista não, se eu chegar e dizer assim, sente na cadeira. Não, eu tenho que ter as habilidades, eu tenho que entender ele, o mundo dele. Porque da forma que ele enxerga, ou a forma que ele vê, não é a mesma que a minha. Entendeu? Hoje existe até a questão da odontologia infantil, que trabalha justamente com questão de autismo, para convencer justamente a criança ou adolescente e ao dentista, porque é difícil, entendeu? Então, a psicologia está integrada justamente nisso, para entender o outro. Então, é muito, muito, muito importante o avanço a cada dia mais vem sendo significativo, né, na área de saúde mental. Isso é bem importante. Ainda existe bastante ainda preconceito, como eu falei a vocês nas aulas passadas, mas, infelizmente, ainda tem isso. Mas estamos avançando, aos poucos chegando. A enfermagem civil é responsável por uma assistência inovadora e promissora, em sua prática através do surgimento de novos espaços de trabalho nos CAPs. Justamente, né? Antigamente, era essa questão do trabalho do enfermeiro. Ah, mas tinha os hospitais psiquiátricos e existiam os enfermeiros. Sim, tinha. Mas essa questão do espaço, do surgimento do espaço no trabalho do CAPS, é um avanço muito grande, né? Porque o enfermeiro, como falei a vocês, era visto somente em hospitais, UBS. E sem falar nisso, justamente, com esse avanço de trazer o conhecimento sobre saúde mentais aos técnicos, aos enfermeiros, para entender um pouco sobre o mundo, entendeu? O mundo da saúde mental, o mundo do sujeito, entendeu? Com essa nova realidade, o enfermeiro participa de atividades de grupos de estudo, reuniões de famílias de equipe, visitas domiciliares e passeios, escuta, acolhe e estabelece vínculos com o paciente. Acontece muito sim isso no CAPS, a questão de questão de grupo, reunir uma questão de 15 pessoas e assistir, e vamos assistir um filme, mas que esse filme vai trazer um, uma, como é que eu posso dizer, um ensinamento. Vamos assistir ou vamos conversar um pouco, fazer uma roda de conversa, uma No CAPS reunião. daqui tem, né, professor, esse trabalho? Tem, Eu tem vejo sim. lá. Sempre eles se reúnem. A questão de passeios, temos, a questão da visita domiciliar, também tem a escuta, o acolher, estabelecer vínculo com os pacientes. Tem pacientes que chegam lá, eu converso com eles, eu brinco com eles, entendeu? Já tem os pacientes que, infelizmente, não podemos brincar, não podemos ter a mesma conversa de ser assim, olha, chegou a sua vez de você ser atendido, está aqui a sua receita. Infelizmente, por quê? Porque tem paciente que não entende essa questão da conversa, entendeu? E seja qual for o profissional, sempre temos que estar atentos justamente a isso. Quando eu fui no CAP, sempre as profissionais, elas me orientaram muito, muito, muito mesmo em relação a isso. Eu sempre fui muito cuidadosa em questão de como chegar ao outro, entendeu? Entender primeiro quem é a pessoa para eu chegar, não chegar de uma vez. Aconteceu de um paciente ele ser bem folgado em relação à mulher. Ele gostava muito de soltar. Eu ia falar isso com relação a vestimentas, que também tem que ter muito cuidado, porque infelizmente você pode receber algum comentário indevido, mas é que partem deles e não tem como controlar. No CAPS tem muito isso, a questão da vestimenta. E, e ele estava, tipo assim, ele sentava, puxava a conversa, enquanto ele estava, ficava calado no meu canto. E eu sempre calada. Aí a psicóloga chegou para mim e disse, tenha cuidado. Eu disse, certo. E, e sempre ficava no meu canto. Tá precisando de alguma coisa que eu possa auxiliar? Não. Então eu me retirava. Beleza. Muitos chegavam para mim e faziam assim, ixi, como eu estava no CAPS, passei um ano no CAPS, aí retornei novamente. Aí
que fazia uns 8 a 9 meses que eu não estava mais lá. Aí, quando eu voltei, uma paciente olhou para mim e fez assim: Você está mais gordinha, né? Está na academia? Tipo, não deu o mínimo de atenção. Porque ele queria tirar um cabimento. Eu só fui me retirar. Não é algo que me, não é algo de interesse da questão da saúde dele, então eu fui e me retirei. Aumentar as responsabilidades com o cuidado aos portadores de transtorno mental, visto que permite a viver novos propósitos, que envolvem convivências afetivas como os usuários agentes. Aquele que precisa não só de uma prática de técnicas mecânicas, mas, acima de tudo, de técnicas inovadoras e humanizadas. Justamente isso. Temos que sempre inovar. As pessoas não podem ficar numa mesma coisa, principalmente quem trabalha com pessoas que têm transtorno mental. É interessante, quando for fazer uma questão de reunião, trazer algo inovador, algo que chame a atenção, porque nem sempre eles vão querer ir, porque vai achar chato. Como muitos dizem assim, eu não gosto de assistir filme, eu acho isso chato. Então tem que trazer algo, alguma outra atividade que possa chamar a atenção deles, inovadoras. E, acima de tudo, temos que ser humanos. Sabemos respeitar o outro, atender a necessidade do outro. Infelizmente, a gente, muitas vezes, não podemos conter a raiva. Temos pacientes que chegam e dizem assim, eu quero um laudo, eu quero um laudo. Infelizmente, não podemos fazer nada. Estamos ali somente trabalhando como... estamos ali sendo mandados, a verdade é essa. E o médico, ele só dá o laudo apenas a 5 pessoas. Se chegou 6, o médico não dá mais laudo, entendeu? Me cabe essa situação? Não me cabe. Me cabe orientar ele como é a norma que os médicos, que a médica passa, entendeu? Parte disso não me cabe mais. Mas muitos não entendem e começam a xingar. E você tem que ficar calado. No CAPS, possibilitar desenvolver autonomia, cidadania e melhor qualidade de vida. Substituição de internações frequentes em hospitais psiquiátricos pelo tratamento comunitário. Enfermeira atua em diversos tipos de atividade terapêutica, psicoterapia individual, em grupo, eu falei anteriormente a vocês, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, atividades artísticas, orientação e acompanhamento de uso de medicações, atendimento aos familiares e visitas domiciliares. As atividades ocorrem em ambientes abertos, acolhido e inserido no território a qual a pessoa pertence. O trabalho da enfermagem se insere em uma prática que vai além dos chamados resumos tradicionais, recursos tradicionais. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela trabalha no CAPS, e ela sempre inovava muito essa questão de grupos. Ela levava os pacientes para a praça, ela brincava, e os pacientes super amavam no dia que ela ia fazer grupo, porque ela era muito inovadora. Da estratégia da saúde, a família, né? A enfermagem está engajada junto à comunidade, incorporada em ações de promoção e educação para a saúde, prevenção e recuperação da saúde. A questão da visita domiciliar, a consulta de enfermagem, atendimento ambulatorial, encaminhamento e entrega de medicação, certo? Atendimento ambulatorial e levantamento de casos, sim. Gestão de equipe dos recursos e dos casos. Essa questão de entrega de medicação, do encaminhamento, né? Que muitos enfermeiros faz, entendeu? A questão da visita, como eu falei anteriormente a vocês. Existe a consulta de enfermagem também, quando o paciente, hoje eu não estou me sentindo bem, eu preciso falar com um dos profissionais. Geralmente, nesse caso, é com um enfermeiro. Vai ser necessário que o enfermeiro esteja apto a fazer a avaliação biopsicossocial da saúde, certo? Idealizar e implementar planos de cuidado para o paciente e familiares, participar
em atividade de gerenciamento de caso, fornecer mapas de cuidado de saúde para o indivíduo e a família, sempre como eu sempre falei a vocês nas outras aulas, é muito envolvimento, família e paciente. Quando se tira a família, não tem um bom desenvolvimento positivo na questão do, na questão do tratamento. A família é bastante importante, muito, muito importante. Promover e manter a saúde mental, fornecer cuidados diretos e indiretos, controlar e coordenar os sistemas de saúde, integrar necessidades dos pacientes, de equipe, das famílias e dos reguladores. A atuação do técnico de enfermagem na promoção de saúde mental. A saúde mental passou por várias transformações no decorrer dos anos e vem alcançando um modelo assistencial pautado na humanização. Justamente, antigamente não existia isso, certo? Essa pauta de ser a questão da humanização, não se tinha isso. Integralidade e na desinstitucionalização, questão de trazer o doente à rua. Com isso, o paciente, o que antigamente era chamado louco, né? Com isso, é essencial que os profissionais de enfermagem tenham conhecimento sobre a área. O quanto é importante, que eu estava falando agora há pouco a vocês, sobre a importância de você conhecer a saúde mental, entender sobre isso, porque quando você entende, você vai trabalhar e você vai saber lidar com aquela situação, você vai saber agir, trabalhar em equipe, ter uma relação de empatia com os pacientes e familiares para a humanização na assistência e na saúde mental seja fortalecida. A importância da enfermagem. É essencial que o enfermeiro seja aberto a inúmeras possibilidades, seja participativo nas discussões sobre o processo da reforma psiquiátrica, aprenda a dialogar com com discurso distinto sobre saúde mental, aprenda a pensar, saiba conviver com os objetivos e os subjetivos, com a razão e a paixão, busque desalojar dos limites confortáveis das verdades já existentes através de múltiplas perguntas, seja crítico, inventivo para trabalhar com os portadores de transtorno mental. Antes de tudo, os profissionais de enfermagem devem estar envolvidos pelo trabalho, com a finalidade de desconstruir paradigmas que desenham o paciente portador de transtorno mental, que tenha noção de peculiaridade e de incapacidade com os definidores das ideias do louco e loucura. É necessário ter um projeto determinado e, ao mesmo tempo, se permitir a novas experiências por meio de exercício diário, permanente da reflexões críticas e autocríticas. Essa questão, além de tudo, o profissional de enfermagem deve estar envolvido pelo trabalho. O quanto é interessante, né? Você conhecer, porque para você se envolver no trabalho, você precisa conhecer, você precisa ter, como é que eu posso dizer, domínio, entendeu? A professora, eu vou ter domínio 100%? Não, ninguém tem domínio 100% da área, entendeu? Mas ter o domínio essencial, o domínio básico, entendendo, sendo humano, sabendo lidar com a família, sabendo lidar com o paciente, isso é essencial. A assistência de enfermagem humanizada é de grande importância no cuidado do paciente portador de transtorno mental. Possibilita uma relação de empatia entre profissionais e pacientes. Ocasiona melhorias na qualidade de vida, inserção na sociedade e resgate da dignidade e da cidadania dos indivíduos portadores de transtorno mental. Eu não sei se vocês já conhecem ou já passaram por isso. Existem muitos profissionais que, quando chegam no profissional, muitos pacientes que, quando chegam ao serviço e encontram uma pessoa que faz justamente o serviço correto, porque justamente o serviço correto é saber atender,
entender, acolher, certo? E esse acolher, ela começa da porta, desde o vigia, entendeu? Porque você não sabe como aquele paciente chegou ali, como o paciente está. Então, esse acolher, quando você acolhe ele, trata ele bem, atende ele, e ele vai retribuir para você dizendo, olha, eu cheguei assim dessa forma, e pelo seu tratamento, como você me tratou, como você me acolheu, fez toda a diferença. Acontece bastante isso. Pessoal, vamos fazendo, como sempre a gente faz, né? Essa atividade de fixação, certo? Todas essas atividades vai ter de uma a duas questões na prova, certo? E, como eu sempre disse, quem participa das minhas aulas vai ter um ponto extra no final, certo? Você já pode começar e eu vou dar aí 20 minutos para a gente voltar e discutir um pouco. Professora, o vai estar lá, né, no grupo. Tá, mandei para vocês no grupo. Já desde cedo, eu acho que eu mandei. Foi, é porque eu estava em Mossoró, não deu para mim acompanhar. Fui com meu sobrinho para fazer o exame da investigação dessa questão da. Mas tá bom.
Pessoal, vamos começar? Professora, só mais 5 minutinhos. Tá. Professora, eu terminei. Só se os demais quiserem mais algum tempo, mas eu já terminei. Como é? Professora, eu tô terminando. Só um pouquinho de tempo, eu já volto, tá? Estou Uhum. terminando. Só um minutinho.
Professora, eu terminei. Se a senhora quiser começar, ver se os demais também já terminaram, né? Professora? Tá escutando agora? Sim. Agora sim. Pronto. Se a- A gente dá início, certo? E as meninas que for terminando, vai contribuindo depois, certo? Laís, pode começar? Laís, né? Laís, posso sim. É. A enfermagem surgiu antes da reforma psiquiátrica? Sim, só coloquei isso. Uhum. Eu coloquei, professora, sim. E sofreu diversas mudanças ao decorrer dos anos. Hum. A dois, né? Quais os papéis do enfermeiro? Hum. Professora, eu coloquei criar e manter o ambiente terapêutico. Sim, Atuar como figura significativa para o doente e sua família, e suas sim, famílias. Educar o paciente e família sobre saúde. Continua. Gerenciar o cuidado, realizar terapia no cotidiano interpessoal, participar e criar ações comunitárias, participar da elaboração de políticas de saúde mental. Isso, sim. Flor. A três, qual o trabalho do enfermeiro? Eu coloquei assim. Ana quer falar? Pode falar. Hum. Oi? Você quer falar? Ou eu falo? Não, pode falar, amada. Eu já falo demais. Hum. Não, não tem problema não. Já conversei isso com você, viu? É bom participar. É, É, qual o trabalho? Diga, professora. eu Pode... disse assim. Pode Ah, continuar. sim. Qual o trabalho do enfermeiro? Eu coloquei o enfermeiro atua em diversos tipos de atividade terapêutica. Agora essa palavra, professora, psicoterapia Hum. individual ou em grupos de oficinas terapêuticas, Hum. atividades comunitárias, atividades artísticas e com orientações e acompanhamentos de médicos, Sim. atendimento aos familiares e visita domiciliares. Ainda tem mais. Continuo. As Pode continuar. atividades, sim, as atividades ocorrem em ambientes abertos, acolhedor e inserindo no território ao qual a pessoa pertence. Verediana quer falar agora? Eu vou Eu falar o coloquei, 4. eu coloquei esse daí, professora, mas eu coloquei na resposta no trabalho, qual o trabalho do enfermeiro no serviço psicossocial. Essa resposta Sim. aí. E o 3 eu coloquei que o trabalho do enfermeiro é prestar os devidos cuidados do indivíduo e a sua família, com o intuito de garantir boas condições de saúde mental, física e com isso possibilitar o enfrentamento das adversidades. Hum. Posso falar 6? Pode. Deixa falar a quatro. Ainda Lele? tá na 4? Tá na 4. Eu vou ler a 4. Calma. Já tá falando Ani, sobre a vai, Lele. 4. A 4 pergunta o que a enfermagem civil é responsável. Aí eu coloquei assim, em uma assistência inovadora, totalmente diferente do passado, com práticas através do surgimento de novos espaços de trabalhos nos CAPs. Pronto, Hum. coloquei. Show.
Anitta? Sim, Anitta quer falar. Oi, vai, Cecília. posso falar cinco? Pode, amor. Qual o trabalho do enfermeiro no serviço psicossocial? Eu coloquei assim, se insere em uma prática que vai além das chamadas recursos tradicionais. Hum, Lele Eu ou Veridiana? coloquei assim, ó. Eu coloquei que é em ações de promoção da educação para a saúde, de prevenção e recuperação da saúde, visita domiciliar, consulta de enfermagem, atendimento ambulatorial e encaminhamentos e entregas de medicação. Coloquei assim. sim, Eu coloquei acolhimento, ótimo. professora. Acolhimento, atendimento a familiares e grupos de medicações. Justo. Porque a enfermagem ela abrange tudo isso e mais algumas coisas, entendeu? Professora, eu estou apaixonada por essa matéria. Quem Qual é a vai próxima? responder? Ah, a Anitta tinha falado a 6 também. Quer responder, Anitta? Eu respondo. Vai você, depois eu digo. Pronto. Professora, eu coloquei assim. O que é necessário para o enfermeiro? Eu coloquei, não sei se está certo, não, mas vou falar. Tem empatia entre profissionais e paciente, ocasionando melhora na qualidade de vida dos portadores de Hum, transtornos mentais. sim, É sim. essa? Ah, é? É, Tá certo. No ca... É a 6 ou é a 7? a sério. É a A 6. 7 eu... Chega, é a 6 ou é a 7? A sério. Agora é a 7. Quem responde é a Ah, 7? o que é essencial que os profissionais de enfermagem tenham conhecimento sobre a área, trabalham em equipe, tenham uma relação de empatia com os pacientes e familiares, que seja uma assistência mais humanizada possível. Isso. Lele, Essa daí eu não fiz, não. Vai, Laís. Oi, Veridiana. Qual a relação que os profissionais de enfermagem tenham com os pacientes? Uma relação de empatia, né, com os pacientes e os familiares, Sim, principalmente a empatia, em primeiro lugar. sim. eu respondi isso, a empatia com Hum, o paciente e seus familiares. Só isso, professora. ótimo. A 9 eu coloquei a resposta assim: construir e se reinventar de acordo com as necessidades diárias, ser aberta a novas experiências. Chega, aberta a novas experiências. Só um instante, professora, deixa eu ver. Nem eu estou entendendo aqui o que eu escrevi, peraí. Então, eu vou falar o que eu coloquei. Eu coloquei assim: Hum, é a arte que se dedica aos cuidados da saúde do ser humano. Por isso, faz parte do grupo da ciência da saúde. hum, Lele, Eu coloquei que a enfermagem ela vai muito além do que a gente estuda, né? hum, E do que é estudado. E também a enfermagem não é só a teoria, mas é também a prática, é o cuidado, é a responsabilidade e também o respeito que a gente também tem que ter com as pessoas, né? Diferente hum. de raça, dependendo da raça, né? Dependendo da religião, mas tem que Os ter cuidados em geral, respeito. né? A manutenção É, na manutenção da vida, a divisão da assistência com os demais profissionais. De um modo geral. Estamos de parabéns. Tá sim. Tá de é, parabéns. Romulo, sempre, nosso coordenador, ele sempre fala, quando a gente tem aquelas reuniões, ele sempre, acho Sim. que as meninas lembram, ele sempre diz que quando a gente, ó, chegou, você tem sua religião na sua casa, você chegou na porta do trabalho, esqueça, porque a gente não deve misturar as coisas, né? E eu Não. achei isso tão importante, professora, porque eu não entendia, né? E justamente o que ele falou está corretíssimo. É, Demais, porque então, cada um tem sua crença, né, professora? Então, quem é da Umbanda tem a forma de
de lhe entregar a Deus, quem é o evangélico tem a forma de lhe abençoar a Deus, quem é o católico tem a forma de, né? O evangélico diz Deus te abençoe, o católico diz vá com Deus, né? Então, assim, cada um tem a sua maneira de abençoar, então a gente deve respeitar mediante cada religião. Sim, e outra coisa, a questão quando você entra num consultório, quando você vai para o seu trabalho, temos que saber que a nossa religião é particular nossa, certo? E que a outra pessoa vai ter a sua religião. E não cabe a nós interferir na decisão dele, entendeu? É a mesma coisa se eu chegar no consultório e o paciente olhar para minha cara e dizer, eu não quero tratamento. Eu não quero, eu quero ficar assim, a decisão dele. Não podemos interferir e saber que ali estamos ali para trabalhar, para colocar o nosso conhecimento em relação à ciência em prática, e não religião. Exato. Outra coisa também que ele falou foram três coisas: é religião, religião, racismo e esse negócio de time. Time também. Ah, fulano é do time, tá? Pois não vai atender ele, não. Você tem que atender e acabou, né? Eu Porque acho ainda, isso muito. infelizmente, existe muito preconceito em questão hoje. Você acha que, ai, não, mas existe a questão do preconceito em questão de cores, preconceito em questão de gênero, entendeu? Infelizmente existe. E quando nós estamos no ambiente do trabalho, não existe, não é para existir isso. Respeito e empatia. Isso é primordial, entendeu? Independente de quem for a pessoa. Você tem que respeitar e ter empatia por ela. Ele fala sempre isso, e eu acho isso muito importante. Bastante importante. Professora, uma coisa que eu acho interessante que quando os médicos eles se formam, né? Aí no juramento eles prometem salvar as pessoas até os próprios inimigos, por exemplo, né? Sim. É bem interessante isso. Mas Esse justamente juramento. porque na profissão você não vai ver inimigo, você não vai ver amigo, você está ali para É servir a verdade. população. É verdade. Independentemente dele ser, ele foi meu inimigo, fez o mal a mim, mas você está ali para atender a população. Mas infelizmente acontece caso de fazer o juramento e se negar o atendimento. Como eu não sei se vocês já ouviram aquela história que Marcos Brasil ele conta de um médico que se negou a atender o paciente na madrugada e o paciente era filho dele. Quando ele chegou lá, o paciente estava morto, era filho dele. Aí, o que acontece? É porque, assim, hoje não é uma coisa rara, não. É uma coisa bastante comum existir isso. Eu jurei. Esse juramento, para mim, se você não tiver responsabilidade, porque acima de tudo você tem que ter a responsabilidade e saber que você, a partir do momento que você decidiu fazer um curso, decidiu ser a profissional, seja qual for a área, você tem que ter responsabilidade de saber que você está ali para servir, entendeu? E com respeito e com empatia. Quem está aqui na aula que vai amanhã, Amanda disse que Eu, ia, professora, Laís e Viridiana. Laís, Pereira tá lá. Quem? Suane, Jéssica Suane vai, já confirmei. Então Letícia vem, né, Letícia? Mulher, se der certo eu vou, viu? Vem sim, se Deus quiser. Quem Se der mais? certo. Bom, aqui é a questão do ônibus, se tiver só 3 pessoas, 4 para ir, aí não vai o ônibus. Eu vou ver Sei. amanhã, porque eles fazem a lista. Uhum. Entendo. Anitta, você é de onde? Coloquei aqui, ó. Umas dicas. De Angico, sim. Certo. Professora, eu sou do Piauí. Se eu pegar um ônibus que dê tempo de eu chegar, eu tô chegando. Tá brincando?
Mas vai chegar, vai chegar. Mas sério, eu sou do Piauí, gente. Eu não sou daqui, não. Imagina aí eu assistindo aula online lá no Piauí. Mas Aí, acontece, né? O pessoal assiste no Brasil inteiro, né? Essas aulas acontece. EAD, né? Tem Eu gente que tenho, se forma aqui na Universidade de Minas, da Paraíba e vice-versa. eu tenho colegas meus que estão em Natal, que são de Natal. Faz em Mossoró, aí vai se entender, né? Tem a maioria da minha turma é tudo de Fortaleza. É, Mossoró tem muito. Na UERN de Mossoró, nossa, tem tanto ônibus de Aracati. Agora sim, Acati, Russas. Aracati e Russas, eles não disponibilizam as disciplinas, né, o curso que os alunos precisam, mas eles disponibilizam os ônibus tudo sofisticado. Sim. Tem que esperar, tem todo um cuidado a prefeitura com os alunos que vêm de lá para cá. Uhum. Diferente de outras cidades que tem ônibus que, Ave Maria, os pneus são careca, os ônibus não têm um mínimo de conforto, e Se mesmo você quer ter assim, um ônibus bom, você tem que pagar só uns 350, 380. ou mais, né, Uhum. professora? Isso aí eu sei. E paga até 450. É, Rojão. Pois, pessoal, boa noite, né? Fique todo mundo com Deus. Espero Boa vocês noite. amanhã na aula, se Deus quiser. Essa aula aqui não deu certo a primeira, mas se Deus quiser amanhã vai dar certo, a gente vai estar junto. Novamente. Amanhã é a Professora, aula eu vou da ter que dar saudade. uma saidinha. Ligaram para mim lá da minha mãe, estão precisando de mim lá. Não sei se Certo, aconteceu alguma coisa. a gente já vai Viu? terminar a aula. Tá bom. Boa noite, gente. Deixa Boa eu ver o que foi que noite, com aconteceu. Deus. Tchau. Tchau, Boa noite. pessoal. Até amanhã. Tchau. Não se Até, se Deus. esqueça. Vão para a aula. Vamos sim. Tchau.